Olá, pessoal, deixar essa aula aqui gravada, né? Vou poder participar de forma ao vivo. Vou abordar então sobre a situação de aprendizagem em 4, certo? Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, então aqui ó, é a situação de aprendizagem em 4, chama FLETS da multinacional TWS. Também vou falar sobre os conceitos essenciais inerentes para a situação de aprendizagem. Então, ó, vamos ler aqui e entender, né? Então, ó, Marcos, vamos construir em anexo ao Parque Fabril um conjunto de flats para alojar os colaboradores que em viagem trabalham na empresa. Quero que você desenvolva partes do projeto elétrico com o objetivo de reduzirmos custos. Já existe um croquis da obra? Sim, veja. Bom, então no croquis já foram definidas as quantidades de pontos de energia, da iluminação e de acionamentos, além das localizações dos pontos citados e do painel de distribuição. Qual será o seu primeiro procedimento? Então, como primeira atividade, farei a distribuição dos pontos de energia, conforme ilustrado no croquis, empregando as simbologias técnicas de desenho elétrico predial, que é a NBR 5444. Em seguida, estabelecerei a distribuição dos eletrodutos e da fiação necessária, com a respectiva numeração dos circuitos e identificação dos interruptores. E é importante, mãos à obra. Então, amanhã, no encontro presencial do curso de eletromecânica que estou fazendo no Senai, irei solicitar ao professor que revise alguns conceitos para que eu possa confeccionar os diagramas unifilar e multifilar deste projeto. Como eu liderarei os trabalhos elétricos na obra, também devo me preocupar com a segurança dos trabalhadores envolvidos nessa atividade. Neste caso, para ter uma visão geral dos possíveis acidentes de trabalho que podem ocorrer durante a execução deste serviço, vou propor aos colegas de curso que participem de um fórum a respeito deste assunto. No fórum, cada um deve eleger um possível acidente, descrevendo, estabelecer os equipamentos de prevenção, quais os agentes agressores à saúde envolvidos, os riscos elétricos e ou adicionais, assinação de segurança, sinalização de segurança e as técnicas de primeiros socorros aplicáveis. Além disso, solicitarei que os colegas também postem seus comentários em relação aos tipos de acidentes apresentados, expondo seu ponto de vista. Bom, então vamos lá, pessoal. O que é a primeira etapa? Então, vocês vão então distribuir os pontos de energia no croquis. Então, aqui, vamos ver se aqui tem o... Esse aqui tem um croquis. Então, beleza, aqui tem um croquis, certo? Bom, então aqui a gente tem os flats, né? Então, a gente tem aqui, ó, na cozinha, a gente tem duas tomadas de uso geral médio. Então, quando a gente fala em média, é na altura média da parede. Eu tenho uma para torneira elétrica e para interruptores cozinha e sala. Além disso, eu tenho um ponto de iluminação e aqui eu tenho, né, na próxima entrada, painel de distribuição do meu quarto, né? Na sala aqui, então, eu tenho duas tomadas de uso geral baixo, né? Localizado mais abaixo, a iluminação da sala e duas tomadas de uso geral aí, para TVs e outros eletrodomésticos aí. No quarto, eu tenho uma tomada para o condicionador de ar, né, geralmente é alta, né? Na parte alta do quarto. A iluminação do quarto. Uma tomada de uso geral média e interruptor, né? Então, uma tomada junto com o interruptor. Indo para o banheiro, a gente então tem uma tomada de uso geral média, né? Na altura da pia aqui do banheiro, uma iluminação do banheiro, um interruptor alto, então, uma tomada de uso alta para o chuveiro e uma aqui de uso geral média e interruptor do banheiro. Então, esses são os pontos onde a gente vai ter que fazer, então, os pontos de energia, fazer distribuição. A gente vai fazer isso conforme estabelecido na NBR 5444. A gente vai falar dela aqui logo, logo. E também está disponibilizado ali junto. Então, aqui, eu já coloquei aqui, pessoal, para quem teve, alguém me perguntou, tá aqui os arquivos, ó. Então, aqui eu tenho o croquis, a planta baixa, os dados e essa parte aqui da SAP 4. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa do croquis. Não, não. Deixa eu ver aqui se eu tenho além do. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, é o mesmo. E a planta baixa, que é aqui que vocês vão fazer, vão responder a SAP, certo? Tá vendo? Aqui, então, eu tenho a disposição aqui. Aqui vocês vão fazer a simbologia. Eu vou falar logo e logo aqui. E aí, pessoal, então vamos lá. Vamos continuando aqui, né? Então, etapa 2, vocês vão distribuir os eletrodutos, a fiação necessária, a numeração dos circuitos elétricos e a identificação dos interruptores no croquis. Ok? Então, localizou os pontos com a simbologia correta de tomada, que é de uso geral, média, baixa e alta.
iluminação e quadro de distribuição, vocês vão colocar conforme está ali no croquis, né? E de iluminação e ponto de iluminação, vocês vão colocar também. Ok? Então, essa é a segunda etapa. Isso na mesma planta baixa, ok, pessoal? E a terceira etapa é participar do encontro presencial. Então, no encontro presencial, vocês vão confeccionar os diagramas unifilar e multifilar. E provavelmente também o professor deve colocar uma dinâmica para vocês fazerem uma distribuição mesmo, uma instalação predial aí, bem comum aí do dia a dia de vocês, certo? Então, além de fazer esse diagrama, vocês vão fazer isso também na prática mesmo. E a etapa 4 é participar do fórum, ok, pessoal? É justamente o que lá, falar sobre a descrição do acidente de trabalho, que pode acontecer, por exemplo, nesse tipo de trabalho, em parte elétrica, os tipos, características e meios de prevenção. Ok, pessoal? Então, quais são os conteúdos aí, os conceitos que a gente vai precisar? A gente tem que saber, então, sobre desenho técnico elétrico e a segurança, né? Que a gente está lidando com eletricidade, mesmo que de baixa tensão, tem riscos envolvidos aí, né? Bom, pessoal, então, como vocês viram aí na situação de aprendizagem, como a gente vai lidar, obviamente, com instalação elétrica predial, né, a gente precisa, então, ter um desenho de uma planta baixa, que não é só usado aí só o pessoal da arquitetura e da construção civil, há também o pessoal da elétrica e também até da mecânica, por exemplo, caso com instalação por exemplo, de um ar-condicionado, né? Então, a planta baixa ela vai ser um desenho técnico, que ela vai justamente apresentar construções. E é a partir dela, então, que eu faço a representação dos diferentes tipos de instalações, como por exemplo a arquitetônica, que vê essa parte mais visual mesmo, mais estética. A gente vê a parte da elétrica, onde não são as instalações elétricas, e a parte de hidráulica, por exemplo, onde tem os encanamentos, né? De função de água e efluentes, né? Bom, então desenho técnico elétrico, pessoal, vai ser a forma, né, em desenho, forma de desenho para representar os circuitos elétricos. Eles não Então, eles nunca usam um formato normal, né? Ou seja, não vai desenhar ali a risca com um componente elétrico, não vai desenhar ali um chuveiro, né? A gente vai colocar ali mais ou menos de forma simbólica, onde vai estar, por exemplo, instalado ali um chuveiro, né? Ou um interruptor, por exemplo. O interruptor vai ter uma simbologia aí conforme norma, né? E o diagrama unifilar, né, pessoal, que vocês vão fazer na aula presencial, ele vai ter também uma simbologia, certo? Então, esse diagrama ele vai representar a instalação elétrica dos componentes, permitindo interpretar a distribuição dos circuitos e dos dispositivos. Então, a gente tem dois tipos de diagramas unifilares, o de fiação e o de distribuição. Esse aqui é o distribuição, certo? Então, chega aqui no geral, né? Chega aqui um geral, então são três fases mais terra mais um neutro, de 6 milímetros, e geral aí de 1/4 de diâmetro. Então a gente tem a representação de terra, linha, fase e terra, certo? Tem o neutro e o terra, e aqui é a amperagem de capacidade. Então, por exemplo, isso aqui, como é da distribuição, ele é 40. Então, assim, ó, aqui como fala CD1, centro de distribuição, ou seja, eu vou ter um de 40 amperes para iluminação, um para tomada, outro também para tomadas, um de 20 para o chuveiro e de outro para o ar-condicionado. Então, são circuitos que vai ser distribuído conforme aí a minha construção, né? Então, o diagrama de unifilar de fiação, ele vai fazer, então, uso da planta baixa, ou seja, a partir da planta baixa que eu faço esse diagrama unifilar, né, como tem aqui, ó. Então, para isso, é preciso localizar os componentes da planta, ou seja, onde vai estar localizado, por exemplo, ponto de iluminação, onde é interruptor, onde é tomada, onde vai ter outros tipos de iluminação, pode ser uma iluminação secundária, enfim, tudo conforme representado antes por exemplo, em desenho arquitetônico, né? Por exemplo, o arquiteto fez uma projeção ali, então ele tem que mais ou menos localizar os pontos, né? Então, por exemplo, a gente tem uma fiação aí, ele tem mais ou menos aí ele tem mais ou menos aí, por exemplo, o esquema, né? Então, por exemplo, aqui os circuitos, geralmente é o número de circuito, então, o circuito 2, o circuito de iluminação, esse é o circuito 1, que ele vem do quadro de distribuição, então ele tem uma fase, um fase, um neutro e o terra, né? Então, vem da distribuição,
Aí aqui também vai para outro circuito de iluminação. E aqui geralmente. Então, aqui são simbologias. A gente vai ver detalhadamente essa simbologia aqui adiante. Além do diagrama unifilar, né, pessoal, a gente vai ter uma multifilar. Isso também vocês vão fazer lá no presencial. Então, ele vai representar toda a instalação elétrica e seus detalhes com condutores. Que é aquele unifilar, você pode ver que ele olha todos ali, ó. Todos ali vão. é, Todos ali vão. Um único fio ali, né, uma única linha representa as três fiações. Isso aqui não. Para cada fase, para cada nêutron terra, vai ter uma fiação correspondente. No caso aqui, fase e carga, né? Por exemplo, aqui para o interruptor, né? E esse aqui para um outro interruptor aqui e uma lâmpada, né? Aqui eu tenho mais, por exemplo, um unifilar. Bom, então, né, pessoal, como vocês viram aí, a gente tem uma simbologia correspondente. Então, não importando o tipo de desenho elétrico, todos devem seguir a normalização para que as pessoas envolvidas, desde o desenvolvimento do projeto, montagem e manutenção, consigam, então, entender a mesma informação nesse documento técnico. Então, nas próximas telas aqui, a gente vai ver, ó. Então, por exemplo, o eletroduto embutido em teto ou parede, né? Então, lá, a seção do eletroduto, caso seja diferente de 15 milímetros, não. Então, é a seção aqui do eletroduto. Tem o eletroduto embutido em teto ou parede, vai ter essa simbologia. Eletroduto embutido no piso, ó, tem que ter essa simbologia. Cordoalha de terra vai ter essa simbologia. A caixa de passagem no piso, ó, vai ter essa simbologia. E a caixa de passagem no teto vai ter essa outra simbologia aqui. Então, para cada tipo, por exemplo, para esses eletrodutos, cordoalhas e caixa de passagem, vai ter sua simbologia correspondente. Para a caixa de passagem na parede, a gente também tem o eletroduto que sobe para outros níveis, então vai ter uma seta indicando, né? No caso, a gente está lidando, por exemplo, com um caso de vários níveis, ou um prédio, né? Um eletroduto que desce para outros níveis, ou seja, que vai de cima, de baixo para, um que vai de baixo para cima, esse vai de cima para baixo. Os condutores de eletricidade de um determinado eletroduto, ó. Então aqui a gente tem a simbologia dos condutores, né? Então aqui a gente tem o condutor fase, o condutor neutro e o condutor terra. E o de retorno também, caso tenha, né? Então esses são os três básicos, então fase, neutro e o terra. O quadro parcial de luz embutido vai ter essa simbologia e o quadro geral de luz embutido, que é o parcial, né? E esse é o geral. Então, a diferença é bem sutil. Então, esse aqui é meio, tem uma preto e branco, esse aqui é totalmente preenchido, né? Bom, a gente também vai ter a simbologia do interruptor simples de uma tecla, um ponto de luz no teto, a tomada de energia baixa, que é localizada a 30 centímetros do piso ao acabado, e a tomada de energia média, que está a 1,20 m do piso ao acabado, a tomada de energia alta, que é 220 centímetros do piso acabado, ou seja, está no ponto mais alto ali do meu pé direito ali, né? Bom, então, né, pessoal, a gente tem que lembrar que quando fizer a instalação de uma ou mais lâmpadas aí com o interruptor, o fio que interliga o interruptor às lâmpadas é chamado de retorno, né? Ou seja, aquilo que volta ali para o interruptor é o chamado retorno. Então, por exemplo, a gente tem um interruptor desligado, tem um fio fase e um fio neutro. Então, um da fase, outro neutro, outro que volta aqui é o retorno. Bom, então a gente vai observar aqui, né, pessoal, as tomadas, um pintor, por exemplo, de um, vamos ver aqui. Ó, então aqui a gente tem, então a primeira coisa que a gente coloca é o quadro geral de luz, né, que é o principal, é dele que vai partir todos os circuitos, né, por exemplo, chega geral da rua, então meu quadro geral vai distribuir para o restante da casa, né. Então, a partir dele, então, os eletrodutos e condutores serão passados. Importante, pessoal, que esteja próximo do chamado centro geométrico de um ambiente, para que possa ter sua porta trançada e como um quarto, né? E, obviamente, pessoal, se tem problema na instalação, as pessoas devem ter acesso fácil, né? Ou seja, não pode ser muito escondido, tem que ser um lugar onde mais ou menos estratégico, né? Até num caso, por exemplo, mais grave de um incêndio ou algo do tipo, né? Bom,
Estabeleci minha posição do quadro geral de luz, agora eu posiciono os pontos de luz, que são as caixas de passagem, onde serão instaladas as luminárias, né? Ou seja, a gente está lidando ali, como aqui a gente tem uma visão de cima, obviamente a gente tem que pensar no teto, né? A gente estivesse olhando no teto. Então lá vai ter que furar um teto para onde vai ser instalado, então, e as luminárias. E também a gente tem que pensar em colocar os interruptores, né? Que vão acender e apagar essas lâmpadas, né? E, por último, colocar as tomadas, né, pessoal? Então, é um procedimento mesmo, é um passo a passo a se fazer, que vai ser, então, os pontos onde vão ser ligados equipamentos, como televisão, aparelho de som, entre outros, né? Condicionador de ar, enfim. Bom, então aqui tem um exemplo, né, pessoal? Então, de acordo com a norma que rege aí, né, 5410, os pontos de tomadas devem ser distribuídos uniformemente pelo cômodo. Então, na figura foram utilizadas duas tomadas baixas e uma tomada média na sala. Então, aqui, ó. Então, na sala a gente tem duas. Então, aqui a gente tem, ó, duas tomadas baixas, que é essas daqui, e uma tomada média na sala. Aqui no banheiro foi utilizada uma tomada média, onde fica a pia, né? E uma tomada alta, né? Por exemplo, tem um chuveiro. E cada ponto de luz, né, no centro do cômodo. Isso aí é o básico, né, pessoal? Obviamente depende muito aí, tem, né, dos projetos arquitetônicos, vai ter luzes menores, aquelas diretas, indiretas, enfim, vai depender do projeto. Mas basicamente é uma disposição dessa forma aqui. E aqui tem um interruptor simples, né? Por exemplo, cada porta você vai colocar um interruptor, né? No caso para a sala e outro para o banheiro. E vocês vão notar também que cada interruptor e cada lâmpada vai apresentar uma letra. Então, essa letra serve para identificar, né, pessoal? Então, a gente vai saber, ó, esse interruptor A para luminária A, interruptor B para luminária B, né? Então, para ter uma correspondência, pessoal. Se não tiver, se a gente faz um projeto e não tem essas indicações aqui, a gente fica perdido. A gente tem que ficar meio que fazer tentativa e erro para ficar nomeando depois no projeto. Isso aí é perder tempo, né? Bom, então a gente estabeleceu os pontos, a gente faz a ligação da fiação, né? Então a gente garante que todos os componentes vão estar interligados, né? Então a gente vai fazer a interligação entre os componentes, né? Ou seja, do quadro geral eu passo para a iluminação, que vou passar para a tomada aqui para o interruptor, né? Enfim, e sempre partindo do meu quadro geral, né, pessoal? Então meu quadro geral vai distribuir aqui os meus circuitos, né? Então, né, os componentes não precisam estar ligados diretamente, ou seja, não precisa tudo sair aqui do quadro geral, mas é bom que, por exemplo, a tomada de chuveiro, ele tem um eletroduto só para ele, né, porque é um componente com potência alta. Então, assim, isso é uma dica para todo e qualquer aparelho com alta potência, geralmente chuveiro e o ar-condicionado também, em alguns casos. O que que se deve fazer? Ter um circuito próprio só para esses equipamentos com alta potência. Já equipamentos, por exemplo, como iluminação e outros aí de menor potência, pode fazer um circuito aí que englobe um único circuito que englobe todos os componentes, sem necessidade aí, né? E se tiver uma tomada, por exemplo, dedicada para um aparelho que também consuma alta potência, você também pode fazer um circuito dedicado apenas para aquela tomada, né? Bom, fiz a interligação, agora eu vou fazer a representação, né? Então, a norma estabelece, então, que é necessário separar os componentes através de circuitos, ou seja, haverá apenas um circuito para o chuveiro, um circuito para outras tomadas e um para iluminação. Então, para cada circuito vai ter um fio fase, um fio neutro e um térmico, e um disjuntor, né? Então, nesse caso, chamamos o circuito do chuveiro aqui, ó, que é esse daqui de circuito 1, o circuito 1, né? O circuito de iluminação aqui, ó, todos que têm iluminação estão observando que é o circuito 2, né? E o circuito das outras tomadas, né? Então aqui tem um circuito de tomada, é o 3, tem iluminação é o 2. Então aqui acende iluminação, circuito 2. Pode ter o mesmo número, pode ter dois números diferentes, sim, que vai designar aqui circuito para coisa diferente, ou para tomada ou para iluminação. Então aqui, pessoal, como vocês estão vendo, no circuito 2 a iluminação, né? O circuito 2 iluminação não precisa de fio de aterramento. Então, com essa interligação, é possível garantir que todos os componentes estão recebendo energia. Então, o eletricista, né, obviamente, vai fazer com que a instalação também saberá em qual posição deverá colocar cada componente, quantos fios estão passando em cada eletroduto. Além disso, se no futuro for necessário fazer uma ampliação ou manutenção do circuito, é possível saber onde está passando cada fio.
Então, né, pessoal, com relação à parte da eletricidade, então sempre que a gente vai fazer uma atividade, a gente tem que prestar atenção tudo diz respeito à segurança. Então, antes de qualquer trabalho, por mais simples que seja, por menor que seja o risco, sempre vai haver o risco, independente. Então, a gente tem que levantar esses riscos e perigos possíveis. A gente tomar, então, as medidas necessárias e prevenir os acidentes. Então, no ambiente laboral, né, os riscos são divididos em físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, mecânicos e elétricos. Bom, os riscos físicos, né, pessoal, eles vão representar as condições físicas, então, do local de trabalho. Então, segundo a norma regulamentadora 9, os agentes físicos são as diversas formas de energias a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom, né? Por exemplo, o pessoal que trabalha em hospital, né, em exames de imagem, por exemplo, raio-x, esses trabalhadores, eles só podem tomar uma certa dosagem diária, por exemplo, de raio-x. Mais do que isso, afeta a saúde deles, né, principalmente no longo prazo, né? Então, para não haver problemas, eles ficam expostos a um certo tempo, né? Fazem um descanso, depois voltam a fazer o trabalho. Então, sempre tem que ter uns intervalos de descanso. Por exemplo, trabalhadores, por exemplo, que trabalham em câmara fria, como são temperaturas extremamente baixas, né? Chega a casa e congelar a menos 20 até menos 30 graus, eles também tem que ficar exposto a um certo tempo. Depois tem que passar um período fora. Isso é conforme norma, né? Justamente não está exposto a ambientes extremos, né? Bom, os riscos químicos, né, vão corresponder então a todas as substâncias que apresentam características químicas de sua formulação e composição, que podem causar danos ao ser humano. Por exemplo, as poeiras, névoas, fumos, gases, vapores e as neblinas. Então, por exemplo, né, pessoal, toda vez então que a gente mexe com solda, né, conforme norma, a gente não pode ficar respirando aqueles os gases, né, que são gerados ali na solda. Então, por isso que usa aqueles exaustores próximos ali, né, onde a gente está operando a solda, já para sugar fora. Ou a gente usar máscaras, né, aquelas máscaras com filtro para não poder, né, porque a gente sabe que respirar esses gases, fumaças por um longo prazo vai ter consequências físicas, né, físicas no nosso corpo, né, danos à nossa saúde. Né, outro exemplo também é exposição, por exemplo, a amônia, né, nesses sistemas de refrigeração que tem circuito de amônia, né, também pode ser um bom exemplo aí, né, gás, vapores, fumos, enfim, qualquer coisa que seja tóxica aí, obviamente nociva à nossa saúde. Então, os riscos biológicos vão ser os micro-organismos considerados potencialmente nocivos à saúde humana, por exemplo, fungos e vírus. Então, é o pessoal que trabalha com laboratórios aí de risco, né, risco biológico, hospitais, né, enfim, que tem problemas com micro-organismos, né. E os riscos ergonômicos vão estar relacionados a fatores fisiológicos e psicológicos, que podem comprometer a saúde, a segurança e a produtividade. Então, por exemplo, fazer esforço físico intenso, postura inadequada e ruído. Então, isso aplica em toda e qualquer área, né, pessoal? Por exemplo, ao levantar um peso, ao carregar um peso, não carregar peso demasiadamente por um longo período de tempo, observar descansos, né, postura, enfim, questão de ruído. Então, isso está contido nos riscos ergonômicos. Os mecânicos, né, os riscos mecânicos vão estar relacionados pela falta de organização e segurança, falta de manutenção, aí pode provocar, então, cortes, fraturas, perfurações, e em casos mais extremos, né, pessoal, um dano permanente, como amputação de membros e até a morte, né? E tudo isso, geralmente, por falta de organização, não observância de cuidados, né, de cuidados aí de regras de segurança, né? Então, os riscos mecânicos aí são praticamente aqueles riscos extremos, né? Os riscos elétricos, né, pessoal? Então, ele é regido aí pela NR10. Vão ser considerados esses riscos elétricos, o choque elétrico, o arco elétrico e os campos eletromagnéticos. E a eletricidade, a gente bem sabe, né, pessoal, vai ser um dos riscos mais perigosos, porque ela é silenciosa, né, não tem cheiro e nem cor, ou seja, se a gente tivesse exposto aí a uma alta, por exemplo, uma alta carga, principalmente de tensão ou de corrente, é morte, pessoal. Nosso corpo não está preparado para esse tamanho de carga, né?
Então, para se ter uma ideia, né, pessoal, a nossa bioeletricidade é na ordem de microamperes, né? Então, 10 a menos 6 amperes. Então, é uma eletricidade bem baixa. Ao passo que, por exemplo, alguns aparelhos até eletrônicos são miliamperes. Os miliamperes já pode fazer um grande efeito no nosso corpo. E amperes, então, nem se fala, né? Chegar a nível de grandeza aí que praticamente, vamos dizer assim, frita a gente vive, né? Bom, né, pessoal? Então, obviamente, para ter essa melhor observância das regras, então, utilização aí sempre, né, indispensável dos equipamentos de proteção. E ela é regida pela NR6, né, que vão ser, então, todos dispositivos utilizados, então, individualmente pelo trabalhador para a proteção dos riscos inerentes ao trabalho. Bom, então, como a gente classifica, né, esses equipamentos de proteção individual? Então, a gente tem a proteção para a cabeça, que são os capacetes, vai proteger a cabeça do trabalhador. Eles são classificados como classe A e classe B. Os de classe A vão ser utilizados para proteção contra quedas de objetos e queda de altura. Já o de classe B são aplicados aos trabalhos em ambientes onde haja o risco elétrico, para proteção contra choques elétricos, ou seja, tem um para choques mecânicos, outro para parte elétrica. E a proteção para a face é feita por meio da viseira, que protege contra impactos, poeiras, respingos químicos e faíscas elétricas. Realmente o pessoal que trabalha aí fazendo a usinagem ou soldagem, né? Bom, além disso, a gente tem a máscara para soldagem, que vai proteger então contra a radiação calórica e luminosa do arco voltaico produzido pelo processo de solda. Além disso, vai proteger também contra os respingos e fagulhas produzidos pela soldagem. Além disso, a gente vai ter a proteção para os olhos, né? Então, somente os olhos. Vai ter diferentes modelos de óculos de proteção, né? Onde então a gente deve observar a qualidade das lentes, que podem ser de resina sintética ou cristal vidro endurecido, justamente no caso de ter algum colapso do próprio óculos, ele não também atingir a nossa visão, né? De forma a nos atingir permanentemente, dar um dano permanente, né? Bom, e em questão de ruídos, né, pessoal, a gente já trabalhando em ambiente altamente ruidoso, a gente tem que proteger, então, nossos ouvidos, né? Então, a gente usa o protetor auricular como prevenção, para evitar, então, dor de cabeça, irritabilidade e surdez, né? E proteção para os membros superiores, né, pessoal? A gente, então, usa alguns EPIs específicos para proteger de risco de choque elétrico, garantindo sua integridade, então, em atividades com linha viva. Obviamente, né, pessoal, dependendo por exemplo, se você trabalhar em alta tensão, esse material aqui ele vai ser de acordo, por exemplo, para não passar arco elétrico e também para evitar ele se aquecer e pegar fogo, ou seja, tem que ser anti-chama, ou seja, tem que proteger tanto de temperatura quanto do próprio arco elétrico. Obviamente, para cada tipo de aplicação vai ter um material diferente dessa luva, ou perneira, né, também, né? E para os membros inferiores, né, pessoal? No caso, os pés aí, a gente também os que vai trabalhar com eletricidade vai ter um sapato de segurança do tipo eletricista, pois eles são isolantes e não há nenhum tipo de metal. E mesmo que nos ilhós também que prende os cadarços, ou seja, não tem nenhuma presença de metal, que é justamente feito para o pessoal da área elétrica. Para a área mecânica, por exemplo, de usinagem, alguma coisa assim, na área mecânica tem as botinas de biqueira mecânica, perdão, biqueira metálica, que é justamente para evitar o choque, por exemplo, de materiais pesados, como tarugos e outros equipamentos ali, que possam ferir os pés ali e os dedos, né? Então, obviamente, para cada tipo de área vai ter uma aplicação para esse sapato, né? Mas sempre com aquela função básica que é proteção, né? E a sinalização de segurança, né, pessoal, vai ser adotada nos locais que apresentam situações perigosas que colocam em risco a saúde humana, ou seja, lugar que a gente não consegue isolar na sua totalidade, a gente precisa, então, utilizar dessas sinalizações. Obviamente, então, elas têm que ser instaladas em local visível, ter linguagem objetiva e ser de fácil interpretação. Então, tem que ser direto, pessoal. Lembra? Risco de choque elétrico. Manuseio apenas por pessoas autorizadas, ou seja, então ali a gente já sabe que não pode mexer ali, né? Então, elas vão ter sinais luminosos, sonoros e visuais. Pessoal, então aqui, ó, vão ser exercícios de passagem, ok?
Então, o que vocês vão fazer aqui, pessoal? Mostrando para vocês mais uma vez. Então, vocês vão fazer a partir desse croquis, né? Então, a partir desse croquis que vai mostrar, então, lá, então, o painel de distribuição, os pontos de iluminação e os de tomadas. Vocês vão, então, a partir desse anexo aqui da planta baixa, colocar, então, os pontos de tomada, iluminação e o quadro de distribuição, conforme aqui do croquis. Aqui tem os dados, certo, pessoal? Para vocês aqui, eu vou mostrar um exemplo que eu tenho aqui, ó. Então, tem um circuito número 0, é o geral. O número 1, que é para a torneira elétrica, com potência de 5.000 watts, tubo disjuntor de 25 amperes, amfiação de 4 milímetros quadrados. Eu tenho do chuveiro elétrico, o condicionador de ar, as tomadas de uso geral e para iluminação, que são 4 circuitos distintos, para cozinha, sala, quarto e banheiro. Todos são de potência 1.200 no total, 10 disjuntor por 10 amperes e uma fiação de 1,5. A gente sabe que a iluminação não consome tanta potência, pessoal, a gente pode usar uma bitola menor. Só mostrar para vocês aqui, pessoal, rapidinho. Mostrar aqui então, pessoal. Bom, então aqui, ó, tem mais ou menos aí ó, uma tomada média, duas tomadas médias para iluminação, tomada média, iluminação, quadro de distribuição, olha lá, e tem os números do circuito, ó, circuito 5B, de iluminação da sala, um aqui também da sala, aqui o do banheiro, aqui o do banheiro e aqui o do quarto, certo? Então, cozinha, sala, quarto, banheiro, certo? Pode vir com a devida representação do circuito, representação fase, neutro e térmico, ok? Então é isso aí, pessoal. Vou finalizando então a aula aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida, então, questionamento, não deixe de procurar, ok? Estou aqui para ajudar vocês se necessário, for preciso, ok? Fiquem então todos com Deus. Um bom fim de semana então a todos e até a próxima.